Vamos falar com Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da FGV e da FAAP. Professor, bem-vindo, boa tarde. O que a gente pode esperar a partir daqui? Será que a paz ela é duradoura ou é momentânea na avaliação do senhor? Boa tarde. Bem, em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar mais uma vez aqui no UOL. Infelizmente, nós não temos aqui como prever os desdobramentos seguintes, porque até como antes o Sakamoto, em particular, estava falando, nós temos aqui no primeiro estágio esse cessar-fogo, mas nós temos aí demandas que ainda precisam ser alinhadas muito bem de ambos os lados, né? No lado israelense, tem de haver alguma sinalização em quais condições seriam aceito um Estado palestino devidamente reconhecido. Porque sem um Estado palestino, qualquer discurso que seja, vamos dizer, mais direcionado à violência, ainda reverberará com grande força ali no contexto tanto de Gaza quanto da Cisjordânia e também em outras partes do mundo árabe e muçulmano, não importa o que os líderes aí decidirem. É necessário entender que aí tem uma demanda popular por justiça que, infelizmente, pode ser canalizada para ações violentas. E aqui, obviamente, não justificando essas ações, mas tentando fazer uma análise fria aqui, como que justamente grupos terroristas acabam adquirindo, conquistando a simpatia da população. E do lado palestino, claro, não está claro exatamente qual o papel que o Hamas vai desempenhar nessa nova etapa. Tem ali o próprio Trump dizendo que haverá uma espécie de força policial ali comandada pelo Hamas nesse processo de estabilização de Gaza, mas o Hamas não vai participar do governo. Mas o Hamas, como Israel demanda, vai deixar de lado as armas, vai se desarmar, eles já falaram que é uma demanda inaceitável. E nesse meio de campo, particularmente enquanto Netanyahu e a ultradireita, a extrema-direita israelense estiverem no poder, nós teremos aí ainda um barril de pólvora, não obstante aí essa chancela que nós vimos hoje de 20 líderes procurando o entendimento à paz. E é curioso notar, Israel, o Netanyahu, não estava ali no Egito, o que sinaliza justamente para um compromisso, no mínimo, fraco, por mais que Trump hoje dê as cartas nesse jogo, e felizmente Trump, nesse momento pelo menos, parece estar a favor da paz e não do genocídio. Vinícius, boa tarde, obrigado aqui pela presença no UOL. Tem um ponto que é o seguinte, e considerando um pouco do jogo de poder em todo esse processo, com a libertação dos 20 reféns vivos, né, ou seja, com o final, com a libertação daqueles que eram usados pelo Hamas como justificativa, né, para Israel segurar um pouco no ataque final, né? Não estou falando do processo de destruição de Gaza, que Israel não se segurou, mas de um ataque final, porque havia muitos protestos na sociedade israelense, em Tel Aviv, pela libertação dos reféns, né? Ou seja, com a libertação desse restante, o Hamas perde a sua capacidade de negociação. Por que o grupo fez isso? Porque ele estava esgotado já, porque não tinha mais o que fazer, por conta de pressão de países árabes e sem essa capacidade dessa chantagem, né, através da manutenção dos sequestrados. Como é que o Hamas pode influenciar no comportamento de Israel, ou agora as cartas estão lançadas, os dados estão lançados e Israel poderia muito bem, por exemplo, retomar a atuação militar dentro em pouco? Excelente pergunta, Sakamoto. Nós temos aqui uma convergência de fatores, né? Desde o ataque do Trump ao Irã, né? Porque é importante lembrar, quem é a grande força regional, inclusive não só na questão Israel-Palestina, mas no jogo de poder regional ali no Oriente Médio, que apoia o Hamas? O Irã, né? Ali a linha xiita, né? Contra os sunitas, que são maioria no mundo árabe e muçulmano. Então nós temos aqui, Sakamoto, o primeiro ponto, talvez o Trump aí tenha, do ponto de vista estratégico, sem chancelar aí o ataque, claro, do ponto de vista moral, um ataque muito complicado contra instalações nucleares, enfim, mas talvez aí do ponto de vista estratégico tenha funcionado. O Irã, acuado, também por tabela, acabou por acuar ainda mais o Hamas, que já enfrentava ali grande destruição. Então esse é o primeiro ponto, né? O Irã acuado perante não só os Estados Unidos, mas perante outras potências regionais, notadamente os sauditas, junto com o Catar, Emirados Árabes
e, claro, também o Egito, que é quem cedia aí esse encontro, e a Turquia também não pode ser deixada de lado. O Erdogan estava ali presente na reunião de hoje lá no Egito. Então esse é o primeiro ponto. Então o Hamas, ele não tem muitas opções. O que ele pode estar ensaiando, e aqui é meramente uma hipótese, é tentar se reagrupar, né? Tentar ganhar tempo para que volte a operar militarmente. O que seria desejável para o Hamas, e não há uma sinalização, ele se transformar num partido político, né? Guardadas as devidas proporções, nós temos aqui alguns históricos, né? Alguns legados aí, algumas experiências de grupos que começam terroristas, devem ser condenados por isso, mas renunciam às armas. O Hamas, por enquanto, é importante dizer, não dá essa sinalização. Mas seria desejável que tivesse a mesma trajetória, por exemplo, o que houve aqui na Colômbia, né? Embora se tratasse não de um conflito ali entre dois estados, ainda que a Palestina não seja reconhecida, vamos tratá-la aí como Estado, até porque o reconhecimento dela foi ampliado. Na Colômbia se tratava de uma guerra civil. O que aconteceu? As Farc viraram um partido político dentro aí de um processo de paz. Então nós temos aí o Hamas, ao meu ver, inevitavelmente, caso queira sobreviver, buscando seguir esse caminho, porque a pressão não só de Trump, não só de Israel, mas sobretudo do mundo árabe e muçulmano, e tem interesses ali, Sakamoto, também financeiros, imobiliários, de reconstruir Gaza e de dar estabilidade regional. E hoje os árabes, principalmente Catar, Emirados Árabes e Arábia Saudita, basta ver aí o volume de recursos que eles têm disponíveis para investimento. Então, para eles, não só para os Estados Unidos, é interessante sufocar o Hamas, que para sobreviver, acho que no longo prazo não terá alternativa senão renunciar de vez às armas, ou então ir aí para uma clandestinidade que será pouco efetiva para os seus objetivos. Professor Dani Lima, obrigada pela participação aqui no UOL News. Eu vou insistir um pouco no que pode ser feito, ou quais são as possibilidades, que armas Trump ainda tem em mãos, caso Netanyahu decida retomar aí algum tipo de ofensiva sobre a região de Gaza. Me chamou muita atenção que, desde o primeiro momento, o americano dá um tom, o tom de fim definitivo de uma guerra, e o israelense outro, né, tratando como uma trégua, quase como que uma trégua pontual, um cessar-fogo pontual. Eu queria entender que tipo de instrumentos os Estados Unidos têm à mão para manter essa rédea, digamos assim, porque para Trump é uma plataforma de propaganda importante. Exato, Daniela. E o Trump, para ele é muito interessante que esse discurso, né, de fim definitivo do conflito se sustente. Por quê? Porque internamente ele tem altas taxas de desaprovação. Na economia, o Trump está indo muito mal, né? A última pesquisa aí que eu acompanhei, 53% de desaprovação, o que é muito ruim para um presidente no seu primeiro ano de mandato, né? E menos de um ano de mandato. Então ele tem que sinalizar que ele vai cumprir para a população americana essa outra promessa dele. Qual era a outra promessa dele, além da questão das tarifas, da economia, Make America Great Again, que é tirar os Estados Unidos aí de guerras que não interessam diretamente ao público americano. E para isso, parece que ele está disposto, aí chegamos à questão de Israel, Daniela, que é pressionar Netanyahu ao limite. E isso se faz por meio do quê? Vejo aí duas alternativas. A questão do fornecimento de armas, equipamentos militares, tem ali uma questão de suprimentos que impacta, sim, Israel, por mais que Israel seja ali muito avançado na sua própria tecnologia militar, ainda há uma dependência da tecnologia e de equipamentos produzidos em solo americano. E o segundo ponto, embora isso não esteja no radar agora aí das análises e dos fatos se desenrolando, por que não Trump pode fomentar uma força alternativa a Netanyahu, à medida em que Netanyahu, como vocês já discutiram muito bem, for aí pressionado pela opinião pública israelense em função de casos de corrupção, da tentativa de interferência no poder judiciário. Claramente, como o Sakamoto estava falando, né, o Trump ele foi lá e defendeu o Netanyahu como defendeu o Bolsonaro, mas pode acontecer esse fenômeno de que, tal como aparentemente aqui no Brasil o Bolsonaro está sendo abandonado pelo Trump, o Trump pode sinalizar para o Netanyahu, olha, se você insistir nessa guerra estúpida, vamos aqui abandoná-lo e vamos procurar aí fomentar uma força alternativa dentro da política israelense. Quais são esses nomes em potencial? Não há nenhum nome no radar, mas os Estados Unidos têm um poder, me parece, de barganha o suficiente para tentar implementar
uma agenda pacífica ali no Oriente Médio por meio dessa estratégia. E o Trump não tem pudores, né? O Trump, ele já demonstrou que, mais do que estar comprometido de modo incondicional com outros populistas de direita, ele quer, acima de tudo, recuperar a centralidade dos Estados Unidos no sistema internacional, e hoje ele deu aí uma grande demonstração de força. Tanto que é interessante pensar, esse acordo todo foi costurado sem as potências emergentes mais fortes, ou seja, sem China e Rússia. Também devemos entender o atual contexto nesse sentido. É um ponto para os Estados Unidos de Donald Trump em contraponto à Rússia de Vladimir Putin e, claro, a China de Xi Jinping, que não participaram desse processo. Ou seja, os Estados Unidos afirmam-se aí como a grande potência no Oriente Médio capaz de produzir um acordo que todos esperam seja duradouro. Mas Trump, tudo indica, não vai salvar Netanyahu a todo custo. Eu te pergunto exatamente isso. Qual pode ser o futuro do Netanyahu, visto que ele não tem assim, um apoio tão numeroso, não é tão grande a margem que ele tem no parlamento de Israel? Qual pode ser o futuro dele a partir de agora, né? O que o senhor acredita que se desenha para o Netanyahu, já que ele vinha sendo alvo de investigações e protestos antes do início dessa guerra? Não, e até pedindo, antes do Vinícius responder, acrescentando, se o Diego me permite, claro. Porque o Netanyahu não cumpriu, no final das contas, as duas promessas que ele tinha feito, né? Ele prometeu acabar com o Hamas. O Hamas não acabou. E ele prometeu, vou libertar todos os reféns. Bem, se você for considerar que a quantidade de reféns que chegaram mortos, né, e não vivos, né, o cumprimento dele é bastante questionável. Exato, Sakamoto e Diego. Nós temos aqui o seguinte cenário: o Netanyahu sendo pressionado, acho que cada vez mais pela opinião pública israelense, inclusive pelas forças de extrema direita, porque nós temos ali a direita do Netanyahu, vamos assim colocar, algo que é evidentemente um descontentamento, porque ele não concluiu essa limpeza étnica / genocídio. Gaza não foi retomado, então uma derrota para as forças à direita ali de Israel. O plano, né, de eventualmente fazer um grande Israel, como alguns políticos ali de extrema-direita israelense sinalizavam, ele cai por terra, porque o Trump faz ali um acordo de paz, costura isso com o apoio do mundo árabe muçulmano, que jamais aceitaria esse projeto de expansão territorial. Então o Trump também ele tem que manter a palavra dele perante os líderes árabes muçulmanos que têm aí, reitero, interesses na área de negócios, né? Eles têm muito capital, os países que eu mencionei ali, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes principalmente. Mas internamente, sobretudo, o Netanyahu ele vai sofrer cada vez mais pressão dos setores à esquerda e centristas, de modo que ele pague, seja pelos seus crimes de corrupção, ou aquilo que também acho que é algo que por hora não é muito mencionado, mas pensar se dentro da lei israelense não há uma possibilidade de punição de Netanyahu pela negligência com a questão dos reféns, já que poucos voltaram vivos, e pela própria ação em Gaza, né? Até que ponto que não houve ali uma exceção, né, do mandato das forças de defesa de Israel para que houvesse essa carnificina que foi vista em Gaza. Então, a própria lei israelense, a gente fala muito do Tribunal Penal Internacional, mas é interessante pensar em movimentos nesse sentido, porque mesmo dentro de Israel, ali muitas pessoas que se opuseram veementemente ao que se passou em Gaza, essa vergonha que foi para a sociedade internacional agora no século XXI. Dani. A gente ouviu, professor, hoje um depoimento de uma brasileira que mora em Israel e ela trouxe, basicamente, tem uma máquina de propaganda israelense que ainda funciona, né, e trata as imagens das crianças famélicas em Gaza, por exemplo, como sendo imagens falsas, produzidas pelo Hamas. Hoje, como é que o senhor vê a divisão da sociedade israelense, né? Porque me pareceu que ainda há uma parcela significativa que incorpora o discurso, não por partes, mas praticamente por inteiro, que vem sendo feito pelo governo de Benjamin Netanyahu. Qual é o desenho hoje da divisão da sociedade israelense? Nós temos, como ocorre, Daniela, nas sociedades como o Brasil, Estados Unidos, que têm aí movimentos de extrema direita, uma sociedade polarizada, uma sociedade em que há um campo ali
não de extrema esquerda versus extrema direita, mas um campo democrático que agrega forças de centro-direita, de centro e de centro-esquerda, contra justamente esse polo de extrema-direita, e a extrema-direita ali que eu me refiro é o que está à direita do próprio Netanyahu, ele mesmo podendo ser classificado nessa categoria em alguns aspectos, principalmente na ação dele de intervenção no judiciário, contra, ali claro, a ação militar empreendida contra os palestinos em Gaza. Nós temos, então, uma divisão muito rígida, que, concordo, ela pode estar sujeita ali, parte da opinião pública, ainda a essa máquina de propaganda, mas é uma máquina de propaganda que, ao meu ver, tende a encontrar as suas contradições por conta da inexistência do inimigo, né? O que justifica sempre esse tipo de máquina de propaganda. Isso, inclusive, quando a extrema-direita elege um inimigo interno. É quando esse inimigo ele está em ação. O Hamas ele perdeu força. Nós temos aqui também os americanos, né? Ali uma penetração muito forte na sociedade israelense, principalmente entre os setores de elite. Então, da mesma maneira que o Trump ele chamou ali o Netanyahu à razão, embora o Netanyahu esteja em um estágio, me parece, de negação, né? Não nega aí aliás, que o conflito esteja encerrado, né? Insiste ali em dizer que seria apenas uma trégua, algo temporário. Isso vai fazer com que, aos poucos, me parece, novas informações cheguem parte ali dessa coalizão que sustenta o governo, inclusive nos setores mais centristas, que vão aí, inevitavelmente, acho, exigir a renúncia de Netanyahu. Isso não quer dizer aí a entrada de um governo muito, vamos dizer, talvez cooperativo com os palestinos, em hipótese alguma, mas que pelo menos domesticamente comece a afastar Israel dessa influência negativa que é o Netanyahu, tanto nas questões de assuntos externos quanto nos assuntos internos, notadamente as tentativas de interferência no judiciário, que são, claro, desnecessário que dizer, mas só lembrando, prejudiciais à democracia israelense. Pois é, vamos ver um momento de uma fala do presidente Lula hoje. O presidente da República disse que o Brasil não tem problemas com Israel, mas com Benjamin Netanyahu. O Brasil não tem problema com Israel, o Brasil tem problema com Netanyahu. Olha que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa. Nós sabemos o papel que o povo judeu tem feito, inclusive lutando contra a atitude do Netanyahu. Nós sabemos que o povo judeu não concordava em muita parte com aquela guerra. Eu estou feliz porque, veja, eu não sei se é definitivo ou não, mas eu estou feliz porque é um começo muito promissor. E essa fala do presidente Lula, Vinícius? Nós temos aqui o presidente Lula seguindo a linha da sua política externa, que de fato me parece um equívoco colocar o Brasil como um país contra Israel, por mais que alguns setores caracterizem, né, o atual governo brasileiro dessa forma. Me parece que Lula ele procura aí fazer uma sinalização tanto para a comunidade judaica interna aqui no Brasil, quanto para o Ocidente, é importante dizer. Muitas vezes o Lula foi criticado em círculos ocidentais ali por supostas posturas até mesmo, né, ao meu ver, equivocadas. É equivocado rotular o presidente dessa maneira, como antissemitas, enfim, em hipótese alguma. Então o Lula sinaliza aí que nessa era de paz, se de fato se confirmar, o Brasil está disposto a retomar as boas relações com Israel em função aí de todos os laços históricos que unem os dois países. Então o Lula cumpre aí o seu papel de justamente, e é interessante, né, que o Lula faça isso no contexto em que o Trump, né, também procura se aproximar de Lula, né, e toda essa questão aí da química que rolou entre eles, né. Então também é um discurso que, ao meu ver, sinaliza para o Trump que o Brasil está disposto a cooperar aí com essa nova estrutura de ordem internacional que o Trump parece querer implementar, fora do multilateralismo, mas não necessariamente aí uma ordem internacional que gere conflitos. Pelo contrário, se for uma ordem que gere paz, por mais críticas que possa haver pessoalmente à figura do Trump, me parece que o Brasil está disposto a cooperar. Então, nesse sentido, devemos entender a fala do presidente Lula. Tem uma última pergunta, Sakamoto? Não, eu só queria, na verdade, ver com o Vinícius, é claro, rapidamente, né, como é que ele imagina, né, que vai ser o processo de reconstrução de Gaza. Você chegou a citar
rapidamente a questão do interesse dos países do Oriente Médio, e a reconstrução de Gaza vai ser um negócio multibilionário, né? Você tem... O próprio Trump, no início, quando estava numa outra fase sobre a questão de Gaza, ficava replicando aqueles vídeos de inteligência artificial, com Gaza transformada num grande resort. A gente sabe que tem interesses, né, imobiliários grandes do Trump, do genro dele, né, de países como o Catar, como os Emirados Árabes, como a própria Arábia Saudita, né, que vai ser, como eu falei, vai ser um negócio multibilionário, vai entrar dinheiro de uma série de países lá que vão fazer doações para a reconstrução, sem sombra de dúvida, e vai circular muito dinheiro, né? Então, eu queria ver como é que você analisa isso, né? E no meio disso, é claro, a população emparedada, que precisa de escola, que precisa de casa, que precisa de hospital, porque foi absolutamente tudo destruído. Mas quais são os riscos de que essa reconstrução de Gaza se transforme, a prioridade dela seja fazer lucro para alguém? O grande risco, Sakamoto, é sempre quando nós temos uma simetria de poder, né? Muito se fala da simetria de poder entre Israel e os palestinos, o que é um fato. Mas também hoje é o que é uma simetria de poder entre esses países que detêm grande capital, né? Novamente, relembrando, quem são eles? A Arábia Saudita, vai sediar aí no futuro Copa do Mundo, né, 2034, tem todo um processo ali de limpar sua imagem, Emirados Árabes e Catar. E eles fazerem o quê? Em função de terem muito poder econômico e estarem associados com os americanos, tudo indica nesse processo. Lembrando que o acordo que foi assinado hoje não é nada transparente, não tem ali, ninguém teve acesso ao conteúdo desse acordo. Mas tudo indica que tem ali uma aliança entre Estados Unidos de um lado e esses países árabes de outro para explorar ao máximo aquilo que você falou, oportunidades imobiliárias. E nesse sentido, a gente pode ter uma relação neocolonial de árabes para árabes, ou seja, desses três países em particular, aliados com os Estados Unidos, explorando ali a população palestina e de Gaza. Mas como a população de Gaza não tem muitas alternativas depois desse processo todo, limpeza étnica / genocídio, temos então aí, portanto, talvez a menos pior, se assim podemos dizer, de todas as soluções possíveis. Pior ainda seria a tomada ali, ou a implantação dessa Riviera, como o Trump chegou a falar, sob o comando de um ocidental, chegou-se a cogitar no nome do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, ou então sob o comando de Israel, que ali seria uma relação colonial direta. Mas um neocolonialismo direto, com base nessa relação de assimetria econômica, é um grande risco para os palestinos. Certo. Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais, obrigado pela entrevista, professor. Um abraço. Muito obrigado, um abraço a todos, até mais. Obrigado.